Antes de abordar temas, quis fazer uma pequena apresentação de ti. Não aquela apresentação comum que todos conhecem, mas uma visão minha e que penso que é partilhar alguma coisa que os outros não sabem e que vai ajudar na conversa que vai seguir. Todos sabem que és moçambicano, tens origem italiana, mas és moçambicano, estás em Moçambique há muitos anos, és professor universitário e colaboraste com inúmeras universidades no interior do país, mas também em outros países, Itália, Portugal e agora no Brasil. Trabalhas conosco, comigo na UDM e que és um grande sociólogo, escreve nos jornais, tudo isto sabem. Eu queria simplesmente dizer uma coisa que não sabem muitas pessoas, que tu vens de Livorno e que Livorno foi onde nasceu o Partido Comunista Italiano e que pertence a uma família, o teu pai esteve muito engajado neste partido durante muitos anos e que tens uma história de convivência, mesmo se pequeno, com grandes figuras do Partido Comunista Italiano, que era o segundo maior da Europa, ou o primeiro maior da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial. Personagens como Togliatti, grandes personagens no partido, Berlinguer, conheceste de muito perto, quando eras mais jovem. Mas queria dizer que este filósofo de formação, depois foste para a Sociologia, que o teu pai era filósofo, tua mãe era filósofo, teu irmão é filósofo, que esta filosofia, esta reflexibilidade habita um bocadinho as raízes da própria família. Lembro-me de uma vez fomos juntos a Roma, quando trabalhavas na admissão comunal, ocupando lugares de poder na Itália, e que te queriam no parlamento italiano e tu tiveste a fazer uma opção. Fazer política ou fazer academia, e a tua opção foi fazer academia, foi ser professor, e isso levou-te a descer das escadas dos grandes palácios do poder, muitas vezes para os subúrbios, os buracos do mundo, como se fossem as academias e são as universidades. Era esta a premissa que eu queria introduzir, porque isto me permite de fazer a primeira pergunta que eu queria, a primeira reflexão que queria que fizéssemos juntos. Eu defendo a ideia que Moçambique teve duas guerras essenciais. A guerra de 10 anos que nós ganhamos, porque ficamos independentes, e a guerra de 16 anos que nós perdemos. Perdemos porque a Frelimo não ganhou, a Renamo não ganhou, mas com tudo aquilo que se destruiu de infraestruturas, não podemos dizer que Moçambique ganhou. Então nós somos um país que perdeu e que está a viver mal com esta sua derrota, porque a sua economia é ditada por interesses e vontade de outros, a sua caça a recursos, a sua organização política e social, a sua sociedade civil, a sua democracia, parece tudo que nós somos e estamos órfãos daqueles que ganharam. O que é que nós teríamos a aprender de um país como a Itália, que não obstante a sua longa história, também perdeu a guerra? A Itália teve o fascismo, teve o Mussolini, foi ocupada, foi bombardeada, e foi obrigada a mudar de constituição e etc. Que analogia que podemos fazer? O que é que Moçambique pode aprender da Itália? Porque a Itália, contrariamente a nós, não obstante a derrota na Segunda Guerra Mundial, entrou na NATO, fez parte da União Europeia como um dos países fundadores e hoje é um dos maiores países, não só da Europa, do mundo inteiro em termos de desenvolvimento, mas também de democracia. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite para essa conversa. Eu vou começar citando as palavras de De Gasperi, que era o primeiro-ministro italiano, na Conferência de Paz de Paris. Ele começou afirmando que tudo é hostil à Itália nesta conferência, salvo a gentileza pessoal de vocês. Vocês eram as potências vencedoras, portanto, Inglaterra, Estados Unidos, etc. A história da Itália contemporânea começa assim, ou seja, começa com uma situação de enormes dificuldades internas e diante da comunidade internacional. Agora, como tu dizias, é interessante perceber como é que, perante essa situação, uma situação que tinha sido originada pelo fascismo, que foi, digamos, em época contemporânea, a Itália foi o primeiro país que conheceu essa experiência, ou seja, o fascismo. Portanto, como é que desta situação a Itália se torna aquele país que estava já a dizer que atualmente é, embora com várias dificuldades? Bom, primeiro eu acho que nós temos que entender um bocadinho melhor essa breve história da guerra do lado italiano, ou seja, a Itália decidiu entrar em guerra ao lado da Alemanha de Hitler e, portanto, nesse sentido, perdeu claramente a guerra. Mas em 1943, depois da saída de Mussolini em julho, em setembro é assinado um armistício entre o novo governo liderado
por um militar, e os aliados. E, portanto, a partir daqui começa uma guerra civil. Entre 43 e 45, a Itália está praticamente dividida em dois, ou seja, o centro-norte fica nas mãos do governo da República di Salò, liderada por Mussolini, mas na verdade pelos nazistas, e o sul, que já tinha sido libertado pelos aliados. Portanto, é uma guerra civil muito feia, com muitos mortos, assassinatos em massa, etc. Portanto, quando se aproxima o fim da guerra, a grande questão é o que é que vamos fazer com essas pessoas, portanto, esses italianos, que mataram outros italianos em nome de ideais evidentemente errados, porque os ideais dos fascistas e dos nazistas, claramente, eram ideais errados. E aqui começa, no caso, digamos, uma similitude, não é? Com uma parte da história, a parte mais complicada da história de Moçambique, a Guerra Civil. Portanto, o que é que foi feito na Itália? Em 44 foi aprovada uma lei pelo governo provisório ainda, porque a guerra termina em 45, de sanções contra o fascismo. Só que essas sanções, já no fim de 1944, eram bastante, não quero dizer bastante, não muito duras, mas apontavam fundamentalmente para, primeiro, um período histórico determinado, ou seja, entre 43 a 45. Ou seja, tudo aquilo que tinha acontecido durante o fascismo, praticamente que não estava a ser considerado como objeto, eventualmente, de processos, de condenações, etc. Portanto, o foco era a guerra civil. E o segundo ponto era, apontava para os ditos colaboracionistas. Que são os colaboracionistas? São os italianos que colaboraram durante esses 2 anos com a República di Salò e o regime nazista. Portanto, essa é a premissa. E temos também que considerar que na Itália, assim como aconteceu com a Frelimo pré-independência, se formou uma coligação de forças, partidos políticos, desde os comunistas até os monárquicos, antifascistas. Portanto, dentro deste Comitê de Libertação Nacional, estava dentro, quer dizer, todo o espectro das forças antifascistas, de esquerda, de direita, de centro, etc. E, portanto, provavelmente foi este elemento que fez com que a Itália conseguiu começar a sair desta guerra civil entre fascistas e não fascistas, mas logo à partida, as sanções contra os fascistas foram sanções não muito, digamos assim, rigorosas, rígidas. Ou seja, o ponto era os colaboracionistas. O que é que vamos fazer com eles? Portanto, a história começa aqui. E por que é que eu faço esta questão? Meu amigo Castiano muitas vezes tem dito, inspirando-se no que aconteceu na África do Sul, sobre a necessidade de criarmos uma grande comissão de reconciliação. Em muitos países do mundo, essas comissões foram criadas e temos o exemplo de Ruanda e temos aqui a comissão de Tutu e de Mandela aqui na África do Sul com a filosofia Ubuntu. E parece que o fato de nós não estarmos a avançar, estarmos sempre parados no mesmo espaço, sempre com a Frelimo a ganhar, a dominar, com as oposições a ser laminadas, resulta de não reconciliação nacional. Mas quando eu olho para o Ocidente, quando eu olho para a Itália, aquilo que se fez não foram grandes comícios de reconciliação, foi criar uma Constituição ligada ao trabalho, foi mobilizar as pessoas a inserir-se numa nova dinâmica social, mas também política, e esta máquina que, à medida que ia avançando, ia reaglutinando o país e ia criando uma nova nação. O que é que podemos fazer no estado de Moçambique? O que achas? O que é que impera para que uma reconciliação verdadeira não seja estabelecida uma vez por todas? E que caminhos percorrer? Será que fazer estados gerais, que alguns têm estado a pedir, fazer um grande processo de reconciliação nacional, vai resolver-nos o problema? Ou existe uma postura política e social que tem que ser criada para que o estar juntos como um povo volte a restabelecer-se? Bom, vou começar a responder concluindo, digamos, o meu raciocínio sobre a Itália. Na Itália, em 1946, Palmiro Togliatti
que era o ministro da Justiça, e o líder do Partido Comunista mandou o parlamento aprovar uma amnistia. Esse é o ponto provavelmente central do processo de reconciliação na Itália. Agora, a amnistia, eu não quero entrar em muitos pormenores, mas a amnistia foi uma medida muito pesada, principalmente para aqueles que tinham feito a luta de resistência contra os nazistas e os fascistas, cujas famílias, inclusivamente, foram dizimadas, mas Togliatti, como líder do Partido Comunista, era a única pessoa que podia mandar aprovar esta lei. E ele disse uma coisa. Ele disse: nós temos que avançar e temos que iniciar a percorrer um caminho de desenvolvimento social e político. Portanto, temos que deixar por detrás essa nossa história, conflitos, etc. Agora, que foi simples, não foi. Foi muito complexo, quer do ponto de vista legislativo, porque depois houve vários decretos interpretativos, etc., mas sobretudo do ponto de vista político e da convivência civil. Mas, em paralelo a isso, o que é que foi feito? Foi feito, houve um debate muito sério no que diz respeito, por exemplo, à história do fascismo, da guerra civil, etc. E que continua, em parte, até hoje. Mas, ao longo das primeiras 2, 3 décadas da Itália republicana, este debate provavelmente foi até mais importante do que a própria amnistia, porque, através desse debate, criou-se um espaço público em que, inclusivamente, os fascistas ou neofascistas tinham expressão. Ninguém vedava a eles a possibilidade de publicar livros, artigos, etc., ou participar em debates. Portanto, eu acredito que foi a criação desse espaço público e a tentativa de reconstrução dos fatos, sem necessariamente personalizar, não é? Mas perceber quais foram as dinâmicas, as razões de uns e de outros. Eu acho que isso contribuiu bastante no processo geral de reconciliação. Se eu tivesse de fazer um resumo da história de Moçambique, ia dizer 10 anos de guerra, em que aglutinamos forças, se existissem ideologias eram diferentes, pelo menos objetivos diferentes, com muito sangue, como todas as guerras, muitas traições internas, etc. Depois, primeiros anos da independência, ideologicamente orientados, impiedade total contra todos os que não pensavam na linha correta, o que levou a justificar, de certa maneira, a Guerra dos 16 anos. Depois entramos na reconciliação, mais do que reconciliação, no multipartidarismo, depois dos acordos de Roma, mas esse processo levou à fragmentação socioeconómica do país, com grupos a aproximar-se ao partido no poder para serem ricos, acumularem grandes riquezas. Tivemos isto evidenciado no processo das dívidas ocultas. É daqui que quero começar. É que em Moçambique houve a historiografia, um debate, sobretudo com o livro do Como, seguido de pequenos livros sobre sangue e etc., e até ajudado pelo livro da Janete Mondlane, que desconstruiu certos paradigmas, uma historiografia de falsas verdades que tinha sido inculcado na opinião pública desde a independência. E isto aqui foi sem grande importância, infelizmente não há grande debate de ideias, mas ficou a ideia de que nem tudo ou muito do que nos foi dito não correspondia à verdade. Mas isso foi subterrado, isto não teve consequência. Do ponto de vista económico, nós tivemos as dívidas ocultas, que por força de forças externas, FMI, Banco Mundial e alguns países, embaixadas da Suécia, etc., levou até ao julgamento. Mas qual é a consecução geral? Nós temos pessoas culpadas, claramente culpadas, algumas na cadeia, mas o poder político que facilitou isso nunca foi culpabilizado ele próprio. Nós temos um processo em curso em Londres ou em Nova Iorque, e o que estamos a ouvir é que supostamente o presidente atual em exercício teria grandes responsabilidades. Aqui chega o problema. Como é que nós podemos ter um presidente que é chefe do serviço de informação, é chefe da defesa, do interior, é chefe do país, é o primeiro juiz do país, a governar com todos os privilégios que o exercício do poder lhe confere,
mas ao mesmo tempo com uma pistola apontada na têmpia. Se ele sai amanhã, os ingleses e a Primevest pensam em fazer um processo. Isso. Não sabemos o que estão a pensar nos Estados Unidos, nem a nível interno. Esta situação é má, porque qual é a atitude humana? Se eu, ficando no poder, continuo a ter isenção, eu vou tentar ficar no poder, custa o que custar. Em eterno. E se isto acontece, mete em perigo grandes aspectos da sua soberania, da Constituição, até a mesma unidade do país, porque sobre Cabo Delgado sabemos pouco e nada, sobre ruandeses sabemos pouco e nada, e as veleidades do canal de Moçambique dos franceses estão mais do que claras. Como fazer para ultrapassar esta situação, para dar confiança e permitir, para pegar as palavras de Togliatti, de olhar para frente, de pensar que é muito mais importante o que temos pela frente do que aquilo que temos pelo passado, por quanto doloroso possa ser para muitas pessoas. Então, como fazer a reconciliação, como recriar a confiança, como permitir ao governo atual, ao presidente, de saírem sem deixar mágoas no nosso viver em comum que podem ter consequências desastrosas. Bom, naturalmente ninguém tem uma resposta certa, mas eu acho que primeiro, nós temos que voltar a pensar de uma forma mais sistemática e coletiva. Por exemplo, aquilo que francamente acontece ou vai acontecer com o presidente, quer dizer, não deve ser o nosso interesse prioritário. É evidente que a situação que estava já a descrever é uma situação muito preocupante, principalmente porque estamos a falar de alguém que está neste momento no poder, mas supostamente até dezembro, janeiro, ele vai ter que deixar o poder. Vai deixar o poder? Em princípio vai. Mas o problema é que vai. A partir do momento que tu, como eu dizia, estando no poder, tens direito à vida e morte, de tudo e tudo. Claro. O que é que lhe impediria hoje de associar-se a outros e que aquilo que acontece em Cabo Delgado fosse uma medida, uma artimanha, no fundo, para ficar no poder? Mas se isso acontecesse, há uma responsabilidade da nossa parte, porque estamos a ver e o nosso pensamento, a nossa capacidade de perspectiva, de antecipação, para citar um outro italiano, Andreotti, quando dizia que a política é a ciência do possível, não estamos a antecipar, estamos a dizer que as coisas aconteçam. Eu, francamente, é verdade que a situação está a piorar cada vez, porque mesmo essa sentença do Tribunal de Londres, aparentemente favorável ao Estado moçambicano, mas ali tem elementos de grande preocupação. Porque ali se diz com muita clareza que os dirigentes máximos do Estado moçambicano não pautaram pelo interesse dos próprios moçambicanos. E a Privinvest, como estava já a dizer, vai querer processar o Nyusi depois de ele sair do poder. Eu acredito, quero ser um pouco otimista desse ponto de vista. Uma vez na minha vida, geralmente não sou otimista. Mas eu acredito que as tentativas que o Nyusi fez de se manter no poder ou de manter alguém que lhe tutelasse no poder faliram. Faliram por causa de quê? Essa tentativa, podemos dizer que falhou graças à intervenção de vários atores sociais e políticos, mas temos que recordar a intervenção que Oscar Monteiro fez dentro do partido e que despoletou todo esse mal-estar que está dentro da Frelimo. Portanto, sendo a Frelimo um partido hiper-hegemônico, se dentro da Frelimo uma boa parte do partido não estiver de acordo que o Nyusi continua, o Nyusi não vai continuar. Portanto, desse ponto de vista, eu sou relativamente tranquilo de que haverá eleições, agora não sei se transparentes ou não, isso é outro assunto, mas de que haverá eleições e o Nyusi irá sair em janeiro da presidência da República. Agora, outra coisa é a presidência do partido, mas isso é assunto que acho que... Eu queria voltar mesmo à questão da presidência do país. Parece-me que fica sempre mais claro, depois do último Comitê Central que teve um novo candidato, que a posição da Frelimo é que o presidente Nyusi de nenhuma maneira continua. Há de haver esse debate no interno do partido para saber qual é a posição dele, até porque legalmente ele ainda tem a presidência do partido faz alguns anos. Esse é um problema da Frelimo, mas é um problema moçambicano porque aquilo que acontece na Frelimo acaba incidindo sobre o Moçambique. Mas não era aí que eu estava a tentar ir. Eu lembro-me, quando começou a guerra no Congo, a Margaret Albright era secretária do Estado de Bill Clinton. E ela diz, a África está a conhecer a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é a Guerra dos Nacionalistas. Eu quero recordar que em 1963, quando criou-se a OUA, a única coisa que funcionou é a não ingerência nas fronteiras coloniais.
e era manter as fronteiras coloniais. Isso funcionou. Hoje temos o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Estes dias estamos a ver a França apoiar a ocupação da Saara Ocidental pela Mauritânia. Hoje estamos a ver o Ruanda fazer guerra nas fronteiras do Congo. Hoje vimos já sabe o que aconteceu. Quer dizer, a doutrina de Pax Africana que saiu de 63 já está metida em causa. O que está a acontecer em Cabo Delgado, a ocupação de zonas de fronteira, parece que só podem se parecer mais a uma tentativa de fragmentação do país. Ora, eu também sou otimista. As pessoas perguntam, a gente continua a acreditar? Eu sim. Se eu não acreditasse, pegava minhas coisas e ia embora, ou não falava, etc. Mas nós não temos direito a ser otimistas a ponto de ficar ingênuos. E cegos, não somos cegos. Ver o país a fragmentar-se e não fazer nada. Então a minha questão é, não pode ser que por detrás da guerra de Cabo Delgado e das fragmentações internas esteja a nascer um projeto, como os franceses são especialistas, que aconteceu no referendo no país mesmo em frente, que dividiu a ilha em duas partes. Não pode estar a acontecer uma tentativa de fragmentação cujos resultados seriam catastróficos para nós. Não porque não podemos permitirmos a separação do país no norte, mas porque a fragmentação a partir do norte ia despoletar um problema que ia ser maior, não saberíamos onde íamos parar. Essa seria, digamos, a perspectiva pior. A perspectiva pior que, francamente, algumas dessas condições foram criadas. Nós não podemos ser cegos porque termos, eu acredito que agora deve ter entre 5 ou 6 mil militares do Ruanda. Não sei qual é o número dos militares do exército de Moçambique, mas não é muito maior do que os efetivos que neste momento estão em Ruanda. Portanto, esse é um primeiro elemento. O Ruanda, o exército ruandês, teria capacidade de controlar, sem dúvidas, o território de Cabo Delgado. Isso aí não há dúvidas. Ainda mais com a saída da SAMIM. Portanto, sem aquele controle mínimo dos países parceiros que têm as nossas mesmas preocupações, porque uma fragmentação de Moçambique vai impactar não só dentro de Moçambique, mas também nos outros países. Portanto, tem este elemento de uma presença militar externa muito forte. Tem interesses franceses, mas não só franceses. Nós temos em Montepuez os ingleses, em Balama temos os australianos. Ou seja, é uma, digamos, configuração de interesses econômicos extremamente forte. Portanto, alguém que está no desespero pode até pensar a esta solução radical e desesperada. É uma hipótese, do meu ponto de vista, remota, mas que existe. E, portanto, quer dizer, faz muito bem a criar este alerta de uma fragmentação. Quer dizer, Moçambique já é suficientemente fragmentado do ponto de vista social. Agora, ter uma fragmentação política efetiva, isso ia criar um caos, não só em Moçambique, mas em todos os países vizinhos. Eu queria chamar a atenção, quer dizer, refletir contigo um outro aspecto. Quando a gente olha para Moçambique conheceu a momentos diferentes dois problemas de caráter internacional que se bateram sobre nós. Nós fomos obrigados a escolher, eu digo bem, obrigados a escolher voluntariamente, que é uma contradição, uma ideologia política das duas que se combatiam durante a Guerra Fria. E porque escolhemos mal, os americanos tiveram que aliar-se a Salazar para a Guerra dos 6 Dias e empurraram-nos para o socialismo e o marxismo. A partir de 75, nós marxistas tivemos o conflito com a Rodésia, com a África do Sul, e fizemos parte da parte oposta à NATO e pagámos 16 anos de guerra civil por isso, uma economia que foi completamente devastada por isso. Muito bem. O que está a acontecer agora é que a Guerra Civil parece que voltou. Os russos tentam fazer últimas tentativas, os chineses, com o grande projeto de seda, estão a dominar o mundo e são os nossos maiores exploradores neste momento, a todos os níveis, desde recursos marinhos, às florestas e etc, com a vantagem que eles dão dinheiro e não exigem nada do governo. Os Estados Unidos estão interessados em Balama a tirar os minérios que precisam para Elon Musk, com a ajuda dos australianos, como disseste muito bem. Estão interessados agora com o lítio na Zambésia, mas estão interessados também, o mundo ocidental, a manter a África num estado de subdesenvolvimento para questões das mudanças climáticas. Quer dizer, é preciso que sejamos o pulmão do mundo, por isso, onde parece que crescemos mais é nos parques naturais. A questão é, não seremos de novo palco de um conflito que não é nosso,
mas que os conflitos se realizam dentro do nosso país e por isso a guerra quente é aqui entre nós. Este é um aspecto. O segundo aspecto é um conflito enorme histórico que opõe o mundo ocidental ao mundo oriental. Não estou a falar de Eduardo Said, do Oriente, etc. Mas estou a dizer desde as Cruzadas. Desde as Cruzadas nunca houve reconciliação. Houve a tomada pelos árabes do mundo ocidental, a retomada dos ocidentais com a Isabela Católica, etc, etc. Mas os discursos que nós tivemos foram guerra de civilizações, com Huntington, foi o Sr. Bush a dizer o bem contra o mal. E este jihadismo, ou este conflito civilizacional continua a ser a principal ameaça no Ocidente. A gente basta olhar através dos aeroportos, como a gente atravessa nas praças públicas, olhar os números de polícias e militares que a França mobilizou para o jogo, para as Olimpíadas. Quer dizer, o problema é que este outro conflito manifestou-se aqui em Cabo Delgado. A guerra começou como guerra do jihadismo. Um país como o nosso, que de cristianismo tem a partir do século XV ou XVI, do Islão tem desde o 8 ou 9, e nunca teve grande incidência. Neste momento estamos a fazer guerra de novo que não é nossa, que não é guerra dos outros. Então, a questão é, nós estaremos de novo a transformar-nos até palco de batalhas cruzadas entre a dimensão cultural, civilizacional e religiosa do Ocidente e Oriente e os conflitos da Guerra Fria, que são ideológicos, direita contra a esquerda, marxismo contra o liberalismo, do Ocidente. Esta me parece a questão fundamental. Infelizmente, eu acho que a situação é até pior, porque nós não estamos num clima de guerra fria, nós estamos num clima de guerra efetiva, de guerra quente. Ou seja, na Europa, nós temos essa guerra que não vai acabar tão já. Israel, Palestina, Médio Oriente, mesma coisa. Em Moçambique é assim. Em vários outros países africanos, agora outro dia foi assinado um acordo em Luanda entre o Congo e Ruanda. Então vamos ver, né? Como é que se esse acordo vai continuar. Mas o grande problema é que nós já voltamos ao século passado, onde a guerra representava um dos instrumentos possíveis da política. Agora, a China tem uma grande diferença com relação aos Estados Unidos, que sempre fez guerras, e a Rússia, que também sempre fez guerras. Que a China não faz guerras. E a China está a ser incomodada mesmo por essa guerra lá na Ucrânia. Por quê? Porque, como dizias, a China quer fazer negócios, quer explorar os recursos a partir da África, sem conflitos, pelo menos sem conflitos armados. Portanto, eu acho que neste momento existe esta, dimensão de um conflito armado efetivo entre Estados Unidos e Rússia, e a China que está a olhar para esse conflito com um pouco assim de ser incomodada. Agora, será que esse conflito se reflete em África? Claramente que se reflete, positiva e negativamente. Por que foi assinado, por exemplo, desculpa se estou a fugir um bocadinho de Moçambique, mas depois volto. Por que foi assinado o acordo em Luanda entre República Democrática de Congo e Ruanda? Porque os Estados Unidos, neste momento, o maior investimento dos Estados Unidos em África é o corredor de Lobito, que liga Angola, Zâmbia e República Democrática de Congo. Eles não querem problemas no Congo. Não querem. Portanto, certamente que Paul Kagame vai parar de financiar o grupo M23, os Tutsis, etc. Que os Estados Unidos querem estabilidade lá. Agora, o que vai acontecer em Moçambique? Eu acho que, infelizmente, Moçambique vai se tornar periférico com relação aos grandes interesses americanos, russos, etc. Quando tem um contexto, digamos, de um país que já é periférico, mas que se torna ainda mais periférico, comparando com a região de pertença, nesse caso a SADC, ali tudo pode acontecer, de fato. Tudo pode acontecer, mesmo aquilo que tu estavas já a dizer, a maior ameaça de fragmentação, ou seja, grupos locais que podem ter esses interesses apoiados por potências médias. Eu considero a França uma potência média. Não podemos comparar a França com China, Estados Unidos ou Rússia, não é? Portanto, esses desenhos podem, de fato, vir a se concretizarem devido à perifericidade de Moçambique.
Eu acho que esse é um elemento que provavelmente não sobressai muito no debate político e público moçambicano, mas é um elemento muito importante. Eu lamento mesmo muito que essa meme tenha saído, porque a minha grande esperança, e esta é uma tese minha, é que a única maneira de mantermos o país é mantendo, digamos assim, a união da região. Mas a região, com a morte de Machel e Cine de Mandela, passou de SADCC a SADC. Então, em vez de ser uma cooperação política em prol da manutenção das independências dos países, dos seus próprios povos, tornou-se um lugar de competição. Eu estava a ver agora esse movimento de Cape Town, o DA, o chefe a dizer que não pode haver guerra em Cabo Delgado porque a guerra em Cabo Delgado é uma ameaça direta à África do Sul. Claro. E talvez o que aconteceu estes dias, a descoberta de militares que se preparavam aqui, perto de Nelspruit, seja o prelúdio para a África do Sul tomar o conflito moçambicano como seu. E penso que é só uma questão de unidade regional pode, de facto, empurrar qualquer tipo de ameaça. Mas eu queria voltar para um outro ponto, aproveitando a tua experiência italiana. Moçambique tornou-se um país mafioso, né? Onde a corrupção praticamente parece não ter limite. Não é porque o dizem as instituições internacionais, em todos os rankings nós somos um dos países onde a corrupção está... Mas, ao mesmo tempo, sente-se a nível local, tivemos o julgamento das dívidas ocultas e no cotidiano, todos os dias, viemos a descobrir que roubou-se aquilo, desviou-se dinheiro que vai do Covid-19, desaparecimento de dinheiro nos ministérios, onde eu estava a ver, para meu grande prazer, como podes imaginar, que 2 milhões de meticais já foram usados pelo Parlamento para a questão de ajuda de custos, para o Fundo Soberano. Moçambique tornou-se isto. Ora, isto vai ser preciso combater um dia. Vamos ter que meter-nos a lutar contra isto com toda a energia um dia. Um país não pode continuar assim. É fragmentação clara, é destruição clara e é conflito social claro. A experiência da Itália é essa, que a Itália foi um dos... Aliás, a palavra Cosa Nostra, máfia, etc., são do italiano. O que a Itália fez? Porque esses processos, a corrupção existe sempre em toda a parte do mundo, mas aquela corrupção aberta que reinou durante muitos anos foi, não digo estancada, mas completamente circunscrita. Limitada, sim. O que a Itália fez para conseguir fazer isso? A Itália começou mal porque a libertação da Itália dos nazifascistas começou com Lucky Luciano, que era um grande boss italo-americano que estava na prisão americana como boss mafioso. Ele foi pedido pelo Estado americano para contatar os mafiosos da Sicília para facilitar a chegada dos marines americanos. Portanto, a Itália, digamos, contemporânea, começa assim, não começa muito bem. Mas começa como eles gostam, né? É isso. Eu costumo muito dizer, quando falo da corrupção, toda a gente diz corrupção. Eu digo, mas quem trouxe a corrupção? Foram aqueles, o FMI e o Banco Mundial, quando chegaram, quando a ONU chegou, foram aqueles que trouxeram o dinheiro da corrupção. Quer dizer, exatamente. É a repetição da mesma coisa. É a repetição. Portanto, começa assim. E a realidade italiana fica extremamente complicada porque, digamos, no início dos anos 90, a relação entre a máfia e o Estado italiano, por razões que agora não precisa de explicar, se torna extremamente conflituosa. Mas isso por quê? Porque dentro do Estado italiano, infiltrado pela máfia, havia magistrados, investigadores, juízes que podemos dizer que se tornaram heróis. Falcone, Chinnici, políticos como Pio La Torre, o irmão de Mattarella, era presidente da região Sicília, ele foi morto por causa da sua integridade com relação às pressões mafiosas. Portanto, na Itália, aquilo que safou a Itália foi certamente uma opinião pública que aos poucos ficou sensibilizada e que, portanto, não deixou sozinhos esses heróis, que depois foram mortos, não é? Pela máfia. Mas foi justamente essa opção violenta da máfia que praticamente que decretou, não estou a dizer o fim da máfia, porque a máfia existe, mas decretou uma vitória, pelo menos parcial, do Estado italiano com relação à máfia. Portanto, o sistema de justiça foi extremamente importante na luta contra a máfia. Mas era este o ponto que eu ia dizer. A Itália sobreviveu
por dois componentes combinados: a opinião pública de um lado e do outro lado o Poder Judiciário. Isso. Ora, parece-me que a opinião pública moçambicana está muito consciente dos abusos e dos exageros que o sistema mafioso até penetrou a Frelimo e através da Frelimo o Estado tem estado a cometer. Talvez não tenha coragem suficiente para se levantar com energia e força, mas isso tem que parar. Mas onde temos problemas é no sistema judiciário. E este é um problema pela promiscuidade, pelo fato que ele é guiado à mão ainda pelo Poder Executivo que depende da Frelimo que é penetrada pela máfia. Como é que nós nos safamos disto? Nós vimos nas últimas eleições jovens juízes, os tais heróis que tu mencionaste quando ligaste à Itália, que se levantaram e disseram não, a legalidade não permitia, digamos assim, de dizer que houve uma vitória da Frelimo em certas municipalidades. Há, digamos assim, germes do judiciário que começa a levantar. Nós vimos alguns juízes a levantar-se, a reclamar mais liberdade. Nós vimos a Ordem dos Advogados, e temos estado a ver, a tomar posições muito ousadas em defesa do Estado de Direito, etc. Não será que o passo a seguir, não simplesmente, ou melhor, dizer que o passo a seguir para libertar-nos da máfia seja uma maior democracia, um maior Estado democrático, em que os poderes estejam de facto separados e o judiciário jogue, em definitivo, o seu verdadeiro papel? O grande problema que temos aqui em Moçambique é que, como dizias, todo o sistema, a partir do aparato judiciário, é uma emanação da Frelimo, porque ainda estamos, apesar da Constituição, da separação formal dos poderes, mas, na verdade, todos os poderes do Estado são uma emanação da Frelimo. Mas, claramente que, dentro desses poderes, a partir da justiça, existem pessoas e correntes que simplesmente pautam pelo respeito da Constituição. Moçambique tem uma Constituição. Eu conheço muita gente, advogados, juízes, magistrados, etc., que estão cansados desta situação. Ou seja, do que seja o próprio Estado usando ou abusando de leis a violar princípios constitucionais. Porque depois, onde é que entra a máfia, os interesses econômicos, etc., quando não existe esta separação, essa nitidez entre a Constituição, o respeito dos princípios constitucionais e a atuação dos vários poderes. Essa coisa de ordens superiores, isso não faz sentido. No Estado de Direito, isso não faz sentido. É como quando, por exemplo, em 2023, nas autárquicas, muitos de nós ouviram dizer a Frelimo não vai entregar o município de Maputo a Renamo. Não é que vai entregar, a Frelimo que entrega. Se os eleitores votaram em maioria pela Renamo, quer dizer, naturalmente é que a Renamo deveria governar. Mas, infelizmente, com essa situação de emanação do poder, de todos os poderes que temos a partir da Frelimo, é a Frelimo que decide quem é que deve governar aonde, quem é que deve ser condenado, etc. Isso aí é... Agora, como desconstruir tudo isto, eu não sei, é muito difícil, mas certamente que todas as vozes, a partir de nós acadêmicos, a imprensa, o próprio sistema judicial, a Ordem dos Advogados, que, como disseste, já tomou vários posicionamentos desse ponto de vista, quer dizer, todas essas vozes deveriam fazer com que a Frelimo fizesse um passo atrás e simplesmente dissesse, ok, a partir deste momento vamos respeitar a Constituição. Não precisaria de fazer muito, mas isso já seria uma revolução. Mas eu só quero dizer duas coisas como relações pelo discurso e daquilo que eu disse antes. É que eu penso que a luta contra a corrupção e os desmandos do país passe, digamos assim, pela separação de poderes. Quer dizer, é a democracia, uma verdadeira democracia, que pode permitir o encaminhamento de um país, digamos assim, a uma posição de maior equilíbrio, de maior equidade. E é um judiciário competente, um judiciário senhor dos seus problemas, fortificado em termos de competência, mas também de postura moral, que pode ajudar a ultrapassar essa dificuldade. Mas eu queria também dizer outra coisa, é que é uma necessidade de reconciliação do país. Quer dizer, quando tu dizes que a Frelimo, deixando que se exerça
o poder pelo judiciário abriria praticamente a caixa de Pandora que permitiria a reconciliação. Isto volta ao que nós dissemos antes, é preciso um processo de maior reconciliação, de maior aceitação das diferenças a nível do país, e é preciso que não partamos atrás da caixa de bruxas, porque ir atrás das caixas de bruxas significaria voltarmos para trás ou concentrarmos a nossa atenção para o passado, e como dizem os filósofos, o único espaço temporal sobre o qual podemos ter alguma incidência ou modificar é simplesmente o futuro. Eu queria um último aspecto, é um aspecto de caráter econômico. Eu vivi muitos anos na Itália quando era estudante, e a Itália falou sempre de pequenas e médias empresas. Contrariamente aos americanos que têm essas indústrias enormes, ou os japoneses com as Sonys, ou Samsungs na Coreia, os Volkswagens na Alemanha, parece que o essencial da economia italiana era feito a pequenas e grandes empresas. Eu queria que tu disseste algumas palavras em volta disso, porque Moçambique não tem indústrias, não tem grandes indústrias. E a perspectiva de termos grandes indústrias terminou quando o Estado socialista também terminou. Apesar de que ele não conseguiu manter as pequenas indústrias que tinha, mas não vamos ter amanhã grandes indústrias, a não ser que sejam indústrias trazidas por outros para o interior. Mas em contrapartida, pequenas e médias empresas, indústrias que possam surgir em toda a parte de Moçambique e a partir delas alavancar a economia nacional, me parece uma possibilidade real. Provavelmente é a única possibilidade, porque mesmo os megaprojetos que temos em Moçambique criam muito lucro que vai para fora, pouco emprego, porque os empregos criados pela Mozal, pela Total, etc., são muito poucos com relação ao investimento, ou seja, são investimentos capital intensive, mas não labor intensive. Portanto, do que é que, do meu ponto de vista, precisaria Moçambique? Certamente não investir em indústrias pesadas que são extremamente poluentes e que iam destruir ainda mais o meio ambiente, criando poucos empregos. Portanto, a experiência italiana da dita terceira Itália, ou seja, da Itália, dessas redes familiares, políticas, até religiosas, etc., que ajudaram a construir pequenas e médias empresas, provavelmente é a única forma. Só que, para, como dizem os sociólogos, operacionalizar este sonho, é preciso criar condições. Se eu for abrir uma empresa, um restaurante ou uma loja qualquer, eu não posso ter não sei quantas autorizações por parte dos vários municípios do país. Até autorização para o letreiro é uma autorização específica. Agora, o país precisa de quê? Precisa que a economia acelere, precisa que esses jovens todos, de que todas as cidades moçambicanas estão cheias, que estão na rua, comecem a trabalhar. Então, se eu quiser abrir um negócio, etc., pequeno, eu abro, informo o município de que, olha, podem vir fazer a vistoria, eu já abri. E não esperar anos de autorizações, de subornos, porque é assim que funciona, para abrir um negócio que se calhar vai produzir 10, 15, 20 empregos. Portanto, essa é uma questão muito importante, desburocratizar. Segundo, o acesso ao financiamento. Quer dizer, na Itália, este modelo funcionou por quê? Porque havia muitos pequenos bancos locais, etc., onde o critério para eu te emprestar dinheiro não era só, olha, qual é a conta que tu tens no banco, quantos apartamentos, etc. Moçambique não está nessas condições. Então, é preciso criar, de fato, não sei se novos bancos, mas certamente uma nova abordagem para ajudar jovens brilhantes que existem a ter acesso ao crédito. Porque sem acesso ao crédito, isso não é possível. Não é possível criar novos empregos. Nos países germânicos, Suíça, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, tem um banco chamado Raiffeisen. Raiffeisen é um banco destinado a suportar a economia, ajudar pequenas e médias empresas a crescer. Um tempo atrás estive na Ásia e na Coreia do Sul tinha Banco da Indústria. Eu também entrei para perguntar o que era o Banco da Indústria. É um banco que financia e ajuda a indústria. Sim, são bancos de desenvolvimento. A nossa banca, houve uma polêmica há pouco tempo atrás, parece que aquilo que mantém Portugal, consegue agarrar nos cornos da vaca, que é Moçambique,
é praticamente o nível da banca. A banca, o BIM, o BCI, Exato. são bancos praticamente de capital estrangeiro que o objetivo é mesmo sacar, não é ajudar a economia. Exato. Aquilo, eles não emprestam dinheiro, quando emprestam, a taxas muito altas. Eu vi que agora abriram balcões em quase todo Moçambique. O objetivo não é ajudar a economia do país a crescer, é não deixar que nenhuma 500 que está para lá escape ao controle. Isso. E aqui é necessário, de facto, que o Estado abra novos bancos. Tinha começado, temos o Banco de Moçambique, temos o BCI, temos o Mozabank, e não sei se, de facto, esses bancos estão a trabalhar em prol de ajudar as pequenas e médias empresas. Daquilo que eu ouço dos economistas, que eu não sou economista, é que é necessário, de facto, mudar o paradigma, potenciar mais bancos de capital interno, até regionais ou até do continente africano. A ideia do Lula de não estarmos dependentes da FMI, do Banco Mundial, que são de hegemonia das grandes economias do mundo, mas que ajudem as economias locais a crescer. Eu penso que este é um problema muito sério a nível de Moçambique. Estes bancos portugueses, estes bancos de capital exterior, estes bancos de exploração, é tempo que de facto sejam substituídos e tirados por bancos com vocação a alimentar a nossa economia. Um último ponto. Uma das coisas que me impressionou quando eu cheguei na Itália nos últimos anos que tinha era a cultura das pessoas. A cultura que vai desde a cultura artística, que os italianos prezam muito, mais de 70% das obras culturais do mundo estão na Itália, as catedrais, que não é só a história do passado, do gótico ou do renascimento, etc., mas é a cultura que é alimentada, a criação continua a movimentar-se, no antigo, na moda, com os Armanis, com os Gucci, etc. Mas, no fundo, a base desta cultura está uma escola, um sistema escolar muito substancioso, muito capaz de transmitir valores de pertença, em primeiro lugar, mas também de competitividade aos cidadãos e, de consequência, à economia. Para alimentar um sistema de educação sério, é preciso recursos que neste momento o Estado moçambicano tem. Recursos em que sentido? Quando o FMI e os doadores ocidentais pararam o budget suporte, isso, digamos, de certa forma foi até positivo, porque neste momento Moçambique, o orçamento moçambicano não depende dos doadores externos, ou seja, os doadores cooperam de forma setorial, mas não ao nível do orçamento enquanto tal. Mas o pior foi de que as receitas que o Estado moçambicano conseguiu acatar hoje são menores das receitas que tínhamos em 2015-16, antes das dívidas ocultas. Portanto, o bolo, e quase 80% desse bolo paga salário, é para pagar salários dos funcionários públicos. Isso significa que o Estado moçambicano, primeiro, tem poucos recursos. Segundo, desses poucos recursos, só 20% podem ser destinados aos investimentos. Portanto, nessas condições, é muito complicado alimentar o sistema de saúde, de educação, etc. Portanto, do meu ponto de vista, primeiro, é preciso aumentar o bolo. Isso significa as grandes multinacionais devem começar a pagar impostos sérios. Mas não só, mesmo internamente, há uma fuga ao fisco, quer dizer, inimaginável. Portanto, é preciso fazer um trabalho muito apurado para eliminar ou pelo menos reduzir muito essa fuga ao fisco. Porque fuga ao fisco significa menos saúde, menos escola, menos transportes, temos estradas que são um perigo constante. Portanto, o grande desafio, por exemplo, do próximo presidente, eu acho que será esse. E aqui também temos que mudar de paradigma. Ou seja, outro dia eu perguntei aos nossos doutorandos, mas do vosso ponto de vista, quem é o melhor presidente de Moçambique? Não quero saber a pessoa, a tipologia. Ninguém respondeu. Eu disse, o melhor presidente de Moçambique hoje é o presidente que conseguir pedir e receber mais dinheiro de fora. Podemos tentar mudar um pouco esse paradigma. O melhor presidente é o presidente que consegue fazer com que os moçambicanos alimentem o próprio país. Depois, é claro que não podemos cortar de um dia para outro a ajuda externa. Mas se Moçambique não alcançar uma independência econômico-financeira, nunca vai ser livre. Eu penso que podemos parar para que esta conversa foi muito rica, até porque fico com muitas poucas coisas a dizer. A conclusão.
Acho que é mesmo isso. Não há ninguém que é livre se depende de outros. E se nós não lutarmos por depender de nós próprios, nunca vamos ser um país independente. Vamos ter uma bandeira, um hino nacional, mas é protótipo. Eu tenho vindo a dizer, para concluir, que eu estou em campanha eleitoral. Eu não estou em campanha por um partido, nem para eu ser candidato, seja o que for. Eu estou em campanha para que cada um dos candidatos, isso vai no sentido da tua conclusão, introduza 4 aspectos. É preciso que paguem os impostos. As multinacionais têm que pagar impostos. Mas ainda bem que tu acrescentaste, a fuga ao fisco a nível das empresas nacionais tem que acabar. O esvaziamento das empresas públicas a favor do partido tem que acabar. Os países que são ricos com impostos dos seus cidadãos ou das empresas que pagam impostos pelo que fazem naquele país. Os Estados Unidos, a Europa não fabricam dólares. Os dólares é resultado de trabalho e dos impostos que são pagos. A segunda coisa, temos esta pouca vergonha do Fundo Soberano. Já começamos a ouvir ontem que o dinheiro já começou A ser esbanjado. mas ainda estamos a fazer estudos de comissão quando temos crianças que morrem de fome que não vão à escola. Este fundo é incrível que vai ao Banco de Moçambique, sobretudo porque o Banco de Moçambique é o único que não pode ser auditado. É dizer, façam festa, não façam como as dívidas ocultas, façam mais, tirem mais dinheiro, e isto é verdadeiramente uma grande contradição. Em terceiro aspecto, que nós frisamos aqui, o meu terceiro elemento de campanha é o respeito pela lei, a separação dos poderes. Respeitar a lei por todos e rigorosamente respeitar a lei. Separar os poderes para que este controle recíproco entre as instituições, entre poderes soberanos, possa permitir uma menor corrupção, um maior crescimento do país, um maior respeito ao Estado de Direito e uma maior democracia. E o quarto ponto é a educação. Toda a gente, quando a gente fala de educação, fala de escola primária, o número de crianças que não têm carteira. Não. Apostar numa educação como fizeram a Coreia do Sul, o Japão, fizeram a Malásia, Singapura, estão a fazer os países do Golfo. Eles não compram computadores, fazem computadores. Não compram aviões, fazem aviões. Não compram carros, fazem carros. E para isso é preciso uma educação à altura dos desafios do nosso tempo. Eu penso que com isto nós dissemos o essencial. Esta semana calhei estar numa conferência com o candidato da Frelimo e ele disse uma expressão que eu gostei, que ele dizia que a educação é uma questão de soberania. É mesmo isso. Um país que não tem pessoas que pensam com a própria cabeça, que não tem capacidade de resolver seus próprios problemas, não é um país livre, não é um país independente. Hipoteca o seu próprio futuro. Olha, muito obrigado por esta grande conversa. E voltamos a ter mais como estas aqui. Certo. Um abraço.